Neste momento, a tendência é dizer que o Grêmio não vai ganhar de ninguém, porque o Grêmio não está jogando para ganhar de ninguém. Tá? Ontem, quando houve, digamos assim, um acerto, uma luminosidade nas ideias do técnico do Grêmio, colocando o Gabriel Meck, que por 2 vezes esparramou no chão a defesa do Juventude, ele tirou dali e botou na ponta. Tá dando certo? Lei Guerrinha, né? Tira fora que tá dando certo. E não ganhou, né? Empatou. Esse é o ponto, Nani. Esse é o ponto. Não, o Grêmio não ganha de ninguém. O Grêmio, embora ele tenha passado, e até vi depoimentos, acho que até o César escreveu sobre isso. Esse é o Grêmio, assim é o Grêmio. É o Grêmio! Aqui é o nome da manchete. É o Grêmio! Ele gritou muito, fez muito fiasco dos pênaltis. Eu não. Como é que é o título? Não faço fiasco. Como é que é o título da tua coluna? É o Grêmio. Não com essa entonação. É o Grêmio! Não tem um vertinho ali, uma coisa. Não, mas mais assim, alto. É o Grêmio! É o Grêmio! Agora, é que se esse é o Grêmio, é preocupante. Porque o Grêmio jogou 3 partidas contra o Juventude, que é um time bem mediano, e o Juventude, se ele não se reforçar, e agora a janela ela vai ser expandida, né, para quem jogou os estaduais, o Juventude precisa dar uma encorpada a mais no seu time. Eu vou um pouco porque adiante. assim, o Grêmio teve dificuldades contra esse Juventude que tem limitações e não ganhou nenhuma do Juventude. Eu vou um pouco adiante, porque tu estava de férias nas Ilhas Gregas, gastando esse dinheiro extraordinário. Ali entre Xangri-Lá e Arpoador. Teve um Grenal aqui em Porto Alegre. Podia ser 7 para o Internacional. É um exagero teu. 7. Exagero. O quê? O Inter fez 4. Não, ontem o Juventude podia ter feito 4-0 com 5 do primeiro tempo. Não, no segundo tempo. Não, Pedro, também não. Com 5 do segundo tempo, 3 gols no podia ter feito tempo, mais 2 gols. 3 gols? Sim. Os primeiros 5 minutos do segundo tempo, o Juventude. Ofensiva do Juventude. Eu tô com o Pedro. Não é o Manchester City. Eu não tô entendendo, porque é verdade que o Juventude tem chances no início do segundo tempo, mas no primeiro tempo o Grêmio tem o Noriega na frente do goleiro e tem o Pavão na frente do goleiro. Uma chance. O Pavão na frente do goleiro também. 2, Pedro. Tá, 2. Então tá 4-2. Não, é um mesmo de chance. O Noriega é o cabeceio. Não, a bola O Noriega é o rebote. Ele vai deitar no chão. No começo. Não sei se depois tem o Pavão, né? O Pavão tem uma chance claríssima. O não faz gol. Não, mas é uma chance claríssima, né, Jogo? É que não faz gol, é outra história, tá? Teve chance ou não teve? Construção de jogo foi a chance mais clara do primeiro tempo. Tu tá muito Assim, assim. falando todo mundo em cima de Defesa, entendeu? É que a leitura que eu faço disso é que a sensação que eu tenho é o seguinte: era pra perder, não perdeu. Aí agora a gente tá criando uma forma de fazer perder. O Grêmio não perdeu, o Grêmio não foi eliminado, o Grêmio garantiu ontem o resultado, o Grêmio tá classificado, o Grêmio vai jogar domingo contra o Inter. Não, o que eu disse aqui, que tu deve ter ficado irritado, porque tu é gremista, né? Tá? Não, e tu também é, Pedro. Não, e tu fica com essa história, tentando ir 600, tentando fazer essa historinha. Falei, rapaz. Eu sou homem Grenal, rapaz. Como é que é o pai dele caminhando? Pai dele caminhando aqui por essa rua aqui, nos anos 50, nos anos 50, levando aquele menino cabeçudo, levando cabelo aquele branco. menino cabeçudo, levando ele, e dizer, menino Pedro, que tem o mesmo nome do pai, porque eu já levei o pai dele pra votar, aí levando de mão dadas e dizendo assim: Pedro, hoje nós vamos ver Gessi, vamos ver Milton Coelho. Aí o Pedro esqueceu disso. Pedro desmemorado. Mas eu morava ali perto do Estádio Olímpico. Essa Morava ali na Glória, na rua São Joaquim, rapaz. Essa história de ir no Beira-Rio, isso aí mudou, te mudou, Pedro. Ficava no morro lá, porque eu não tinha dinheiro pra comprar ingresso, rapaz. Ficava no morro lá e descia quando faltava 15 minutos. É verdade. Ia nos eucaliptos também, que também era pertinho da minha casa. Mas quando tu tá lá na cabine da Gaúcha e tu canta com o Vaguinho, a camisa vermelha, e se essa coisa empolga, irritante, fica vermelho. Cachaça na mão. Aí esse dia ele tava, canta junto, Léo. Eu só fiquei... Quebraram o Léo. Aí me chamaram de, tu é um caga. O que eu tava dizendo, vou recuperar a ideia, tá? Você tá dizendo que a minha opinião tem a ver com o meu gremismo. Tá comigo, depois vocês deixam a Nani falar um pouquinho também, que vocês estão com a fome, que é uma coisa impressionante. O que eu disse é que o Grêmio não ganha de ninguém, certo? Tá? O Grêmio ganha, Pedro. Não, ganha de quem? O Grêmio vai ganhar do Atlético, vai ganhar do time aí do Palácio. Não ganha. Mas isso é futuro. Não. Ganhou do Botafogo, ganhou do Botafogo. Tem 3 jogos Também ganhou do Botafogo, é ruim o Botafogo. O professor, a exceção que confirma a regra. Tu é maravilhoso, tu confirma as minhas teses, sabe? Eu venho lá não sei da onde das minhas férias, tá? E daqui a pouco eu chego aqui e tu confirma todas as teses que eu tenho. Ontem demais, tu dissesse que o melhor lateral do Grêmio é o Pavão. E eu tinha dito isso aqui, sabe por quê? Porque o Pavão tem uma coisa que é anterior a todas as outras. Saúde.
Os 2 laterais que o Grêmio coloca em campo, tanto o João Pedro como o Marcos Rocha, não tem saúde. E não tendo saúde, é como botar o César Cidade Dias de lateral direito do Grêmio. Ou seja, não vai se meter. Não vai ter saúde. É bom. Isso aí é verdade. Gordinho. Aí é um bom lugar pro Pavon, porque ele é um cara que não faz gol. Atacante que não faz gol pode fazer toda a outra parte defensiva, tática. Ele tem de fazer gol. Mas lateral direito precisa fazer menos gols que atacante. Então colocar o Pavon de lateral direito contra o Juventude num segundo tempo é uma situação. Tu começa um jogo contra Atlético Mineiro, contra Inter com o Pavon de lateral direito? Não, eu acho, por exemplo, ontem uma das jogadas, quando o treinador ele justificou isso. É sempre bom ouvir a entrevista desse português, que esse português é do ramo. Ele diz Luiz porque... Castro é o nome desse português. Mas ele é do ramo. Ele é do ramo, ele tá dando uma outra ideia do jogo pra gente. O português, ele tira o Mac de dentro porque o Juventude começa a jogar e ele sente dificuldade. E aí tem o lateral direito ali e tal, ele bota o Riquelme pra dar um pouco mais de corpo no meio campo. Até não consegue dar muito, mas... tem mudanças do Juventude, que o Grêmio faz as mudanças e o Barbieri demora a reagir. E aí o Mac encontra espaços. O Barbieri fez um troço lamentável. Ele tirou os cobradores de pênalti. Ele quis se defender. É que ele precisava naquele momento sustentar o 1-0. Só que ele botou o Natan lateral direito. Ele botou o Pablo Roberto também para dar mais consciência no meio. Se a decisão pode ir para pênalti, é o óbvio lulante isso. Mas ele muda quando tá 1-0. Mas poderia acontecer um empate, né? Poderia. É uma decisão difícil pro treinador. No jogo. É difícil pro treinador essa decisão, porque tu tá ganhando o jogo. E aí tu quer sustentar o placar. Só que pra sustentar o placar, tu tem que tirar os caras ofensivos que batem pênalti. Se pensar, o gol foi lá aos 30, né? Foi 32. Se tu não bota alguém pra vigiar o Mac, que tava desmontando o sistema de marcação dele, e ele tira o uruguaio, né? Ele tira o uruguaio, o Castro. O Castro, que jogava pelo lado, bota o Pablo Roberto e congestiona no meio. A partir daí o jogo se equilibra e o Juventude até consegue chegar à frente. Mas foi uma opção que ele teve de fazer. E aí faz parte do cobertor curto do Juventude. Tu não tem alternativas. A diferença de elenco muito grande também. O Natan no Juventude. No Grêmio entraram... Doutor Rafael Cabeleira, ouvinte assíduo desse programa, tá? Manda dizer o seguinte: Pedro, pergunta pro CCD. Tá mandando, perguntaram. Tá me dando ordem, tá? Se ele cobrava lateral de dentro do campo quando jogava naquela bolinha medonha. Quem que tá falando isso aí? Rafael Cabeleira. Tá com pouca coisa pra fazer, hein? Tá tentando reverter as coisas assim. Eu acho que é erro da arbitragem. Erro da arbitragem como tantos outros. Inclusive... Aliás, por falar em arbitragem... E acho que não foi ruim a arbitragem, tá? Não, mas eu vi outro problema. Não, é o que o pessoal do Juventude tá dizendo, mas tudo bem. Mas é que o pessoal do Juventude, ele precisa dizer alguma coisa. E o pessoal do Juventude, eu ouvi a palavra... Não, peraí, até o Grêmio reclamou da arbitragem. Só um pouquinho. A palavra do presidente do Juventude ontem desfez a arbitragem, né? Não fala de erro de arbitragem. A palavra do presidente, inclusive, muito boa, referindo outras coisas, outras situações. Quem falou foi um que disse que o Grêmio fez uma força-tarefa para ganhar do Juventude. Eu quero saber onde é que estava escrito que o Grêmio não podia ir com 11. Não fez mais do que obrigação. O Grêmio fez uma mobilização diferente para esse jogo. Porque entendeu... Mas é jogo decisivo, mas tem que fazer. Ele entendeu que cair para... Mais do que por ser decisivo, cair para o Juventude provocaria uma pressão muito grande, traria para o ambiente ainda mais tensão, uma carga mais pesada. O Grêmio ainda está ajustando seu ambiente interno, o Grêmio está ajustando o grupo. Vai ter jogadores que não vão estar alinhados com o Castro, que não estão se encaixando na ideia do Castro. O Grêmio ainda está em processo de reformulação. Tu cair na semifinal do Gauchão e nem chegar à final traria um peso muito grande. Então o Grêmio sim, se mobilizou, o Grêmio tentou recuperar jogadores, o Grêmio fez todo um processo e tem de fazer, porque tem que buscar a vitória. O Gauchão é importante. Não, mas o Gauchão é um título menor. Sim, eles ganharão outro título. Então, olha aqui, ó, o ano passado teve um time que ganhou um título, depois quase caiu, é verdade, é o Internacional. Tá? Mas é o título que, até prova em contrário, é o que temos para o momento. O Grêmio não fez isso contra o Juventude só. O Grêmio fez isso contra o Novo Hamburgo, que era um time muito pior, colocou um monte de titulares. Mas não acho que fez. Botou o Carlos Grêmio precisou jogar com o Carlos Vinícius no segundo tempo lá em Bagé para fazer gol. Gente, tá bem, tá tudo certo, não tem nada. Ontem, eu acho que devia usar mais os jogadores da base, mais o reserva, mas tá bem. Isso é narrativo. Não, isso é uma opinião. Ontem o Grêmio, olha só, por exemplo, o Grêmio terminou. Ontem o Grêmio colocou pela primeira vez, o Mac.
Pela primeira vez. No aperto, eu poderia aqui dizer o seguinte: que história é essa de mobilização? O Grêmio continuou fazendo teste. No último jogo foi o... Não tinha mais o que fazer. Aí não. Né? Porque Mas ele no não, último jogo... Porque ele não fez teste. No último jogo teste, foi o Jefinho. Mas ele não fez teste de colocar o MEC por dentro em outras partidas. Ele não fez teste. Ele fez isso aí para resolver o jogo. Gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tirar o... Porque o meio-campo do Grêmio no primeiro tempo não criava nem confusão. Eu tenho que tirar o Dodi dali e colocar um jogador naquela linha com mais características. Por que ele não botou o Jefinho? Se ele na última botou... Porque ele botou também, o Jefinho, porque ele não também, resposta. Mas o que eu quero colocar é que ele também, se eu quiser analisar como teste, posso analisar. Mas é que ele não colocou... Assim, ó... Contra o Novo Hamburgo, não poderia ter colocado o time reserva, ter deixado o Vini da Pose em casa, de boné assistindo no camarote? Poderia. Mas ele optou por dar ritmo, os caras jogaram. Tá bem, é uma decisão, não tem problema. Só para te irritar. Se o Edenilson tivesse no Grêmio, teria jogado. Teria jogado e não o MEC. Se o William e o Monsalvo estivessem em Caxias, teriam jogado e não teriam dado o MEC. Isso tudo é narrativa. Não é? Gente, o Grêmio tirou o Edenilson, porque o Edenilson não estava lá. Por que tu afirma que ele jogaria? Porque se estivesse, jogaria. Por isso que ele saiu. Não, mas ele vinha jogando. Não, gente, mas só um pouquinho. Ele vinha jogando. O MEC vinha jogando. Quando o São Paulo... O MEC vinha jogando? Não. E por que ele jogou? O MEC jogou. O MEC jogou. O MEC jogou. Não tinha William, não tinha Monsalve, não tinha Cristaldo, aí entrou o MEC. O MEC jogou no começo do gauchão, não conseguiu se estabelecer, mostrou que ainda tinha uma questão física, foi tirado, reapareceu contra o Juventude. Se tivesse o Edenilson no Grêmio ainda, não jogaria Dodi, jogaria Noriega, Edenilson, Arthur. Contra o São Paulo tinha Não, tudo bem, mas aí tá perdendo o jogo. Edenilson, Arthur. Tá, mas aí tá perdendo o jogo. Tudo bem. Não, beleza, mas joga só um pouquinho. Se jogasse o Edenilson... O Edenilson saiu no jogo aos 40 minutos do primeiro tempo, porque o Grêmio fracassou. Por que tem que jogar se não tava no Grêmio? Ele jogaria se tivesse o Monsalve e o William, ele não teria colocado o MEC, ele teria colocado o Monsalve e o William. Só que assim, a gente tem também o Luiz Castro tem que ter algum mérito no jogo. Né? Porque, vamos lá. O Grêmio não consegue ganhar. O Luiz Castro, ele errou na escavação. Ele empatou. Eu concordo que ele errou na escavação. O Grêmio tudo é... Ele errou na escavação, tá? Beleza. Aí foi pro intervalo perdendo o jogo. Ele tinha no banco dele um garoto que lá no início da formação era meia, que foi jogado pro lado porque não tem força física pra jogar por dentro, que todos nós só vimos jogar no profissional pelo lado, e ele apostou nesse cara pra ir jogar por dentro. Porque ele identificou que o Juventude jogava num 3-4-3, tinha só 2 jogadores por dentro, o Juventude ia recuar um pouco, ia ter espaço, e ele revelou depois do jogo que ele estava treinando o MEC. Então, assim, eu não posso tirar ele bota o namorado e puxa o Pavão pra lateral. Quem é que imaginava o Pavão na lateral, além de Pedro Ernesto Denardim? Ele já tinha feito isso antes, né? Mas ele fez. Então, ele fez. Então, assim, ele tem mérito. Não, mas tudo bem, mas é que não dá pra fazer uma surpresa a cada rodada. Mas pegar o trabalho dele de 1 mês e 10 dias, e 15 dias, ele botou um ponta na lateral, ele teve coragem de começar com o Vieri, tendo Wagner, Leonardo e Kahneman. Quando ele precisou trocar o zagueiro, ele colocou o Gustavo Martins e não colocou os veteranos. Ele botou o enamorado na ponta, ele botou o MEC de volante. Deixa eu te lembrar Então ele teve coragem no segundo tempo, ele tem méritos. Ele teve coragem de botar o menino, é verdade. Mexe bem. O lateral direito do Grêmio, ou os laterais direitos do Grêmio, não tem saúde. Os dois. O Marcos Rocha não tem. Não. No ano passado. Não, tá brincando que o Carlos Alberto Torres Gaúcho não tá ironizando que tu vem com essa conversinha aí, todo mundo já sabia. Eu ouvi muito, eu fui achincalhado nesse programa. Das redes. E o tempo tá me dando razão. Merecidamente. O zagueiro central do Grêmio pela direita é um Peixeirão. O que é Peixeirão, Pedro? Peixeirão é o zagueiro, aquele gordo que não consegue mexer, que olha para um lado, olha para outro e não consegue sair do lugar. É um jogador que é um jogador que não tem mobilidade física. Exato. Não tem. Bom, aí vamos adiante. Aí vamos botar o Kahneman e não o Vieri. Aí é outro que é ex-jogador faz tempo. É o que eu Quer disse. dizer, não dá para ter um time de jogadores que não tem saúde num sistema defensivo inteiro. Mas então, por isso que eu acho que tem mérito dele. Ele tem a ver a coragem de olhar pro Kahneman e deixar o Kahneman no banco do Vieri. Não tem mérito. Não, mas Munari, assim, claro que tem mérito, mas a gente tem que falar assim, ó. O que... Nossa, que susto.
o que o Grêmio... Chiclezinho, Pretinho. Que o Maurício vai fazer isso agora, Léo, quando ele vai fazer Ele dá xícara pra todo mundo, aí ele pode falar. A gente... Não, sabe o que eu trouxe? Sabe o que eu trouxe pra ti? Volta às aulas, trouxe todo. Biscoito Zezé, deixei ali fora ali, vou te dar depois. Obrigado, mas tem alguém obrigado. cuidando. Não, tem aquele pacotinho, aquele lanchinho, aquele para as crianças levar pro colégio. Que um Biscoito sucesso. Zezé. É que eu não posso, Munari, eu tenho de falar dos méritos do segundo tempo, sem dúvida. Tá, mas tu vai pegar o Mas biscoito os Zezé? méritos... Vou. Mas os méritos... Quiser, eu te depois te dou mais alguns também. O mérito do segundo tempo, ele existe pelo demérito do primeiro. Eu não posso falar de um sem falar do outro, entendeu? Eu não posso pegar assim um recorte de internet. Não, os méritos do Luiz Castro. Ele teve. Funcionou. Ele tinha aquelas opções, ele colocou ali o Mac e deu tudo certo. Mas aí é que na vida real o texto aí não do vou Luiz criticar Castro é um o texto primeiro bom, tempo. é um texto aí bonito. É narrativa. O texto do Luiz Castro é bom e bonito, e ele é bom treinador, mas ainda não casou com a prática. Porque se você, por 3 vezes consecutivas, reescala um meio-campo impraticável de jogar, e aí você vai e explica isso com as palavras mais bonitas da melhor literatura, continua sendo impossível jogar com os caras que ele escala. A Então, leitura que eu fiz, Maurício, é de que tem que ele casar foi para um com ele. jogo de alta competição e o Juventude ia propor isso. Físico, E pela né? característica do Juventude foi isso. E ele apostou muito no desequilíbrio dos extremas dele. Só que os extremas dele, um deles tem toda uma questão particular, religiosa, do Ramadã. Ele é um cara que tem uma alimentação diferenciada nesse período. Não vai conseguiu até jogar. 19 de Foi pro março. campo isso, foi E pro o campo. outro é um jogador que tem muita vontade, é voluntarioso, se entrega, mas ele não consegue finalizar aquilo que ele começa. Então, ele apostou nessa ideia, inclusive para encostar no centroavante. Esses caras não deram o que ele tinha. Mas nunca vão dar. E aí deu errado. Ele pensou errado no nunca jogo. vão dar. Tem méritos do Luiz Castro? Tem. Eu acho que ao postar, Os por do exemplo, intervalo. no Vieri, é um mérito dele. Esse é prévio, E isso é comum desses caras que vêm de fora. Esses caras chegam aqui, a hierarquia, o Marcos Rocha é um cara com muitos títulos, uma trajetória, um cara com uma carreira brilhante, o Kahneman é um totem do clube. Cara, não tem. Vai jogar o Pavon na direita se achar que tem que jogar, vai jogar o Vieri de zagueiro, não vai jogar o zagueiro de 4 milhões e meio. Esse mérito eu vou Totem. fechar com você. Então, assim, O meu ele problema tem esses méritos, mas ele também tem é quando- equívocos que são equívocos grandes. O debate começa, talvez tu não tenha pego no caminho, a Nani traz e com razão. Se estivesse o Edenilson aqui, Não, eu qual é a falei dúvida que tu teria Eu falei que não do jogaria? Monsalve e do William, que falou do Edenilson foi o Pedro. Não, mas sem Monsalve e sem o William, tá o Edenilson aqui. E não é pra te irritar, tá, César? O Edenilson jogaria. não tem a menor Porque dúvida. a lógica dele na construção de time é essa. Pois é, mas aí é que a gente chega naquilo que foi a minha premissa aqui, Léo. Se o A lógica Edenilson dele jogaria... é Dodge e Edenilson. Como o Grêmio conseguiu se ver livre do Edenilson, ficou apenas Não, o mas Dodge. se o Grêmio Mas jogasse ainda de tem o novo Dodge. com esse desenho, já tendo as peças que tinha, era mais do mesmo. E ele foi contratado para não ser mais do mesmo. E o texto dele no microfone não é mais do mesmo. É um texto sempre inspirador. Só falta fechar isso com o campo. Mas, Quando gente, fechar com o campo, essa fica questão perfeito. do Dodge e do Edenilson, por favor, eu ia silenciar, mas não... Por que o Dodge jogou ontem? Porque não tinha William, porque não tinha Monsalve, não tinha Cristal. A preferência dele não é o Dodge. Mas poderia começar mas tem com outra o Mac. alternativa, né? Podia não. ele podia Tem, ter né, começado César? com o Mac. Tem. Preferência Ele já fez, é que né? aí não O dá, Grêmio tomava um é como dizer chocolate. que o Edenilson jogaria. O Edenilson nem do Grêmio é.